Boa tarde, meus alunos do terceiro ano da Escola Tertuliano Maciel. Hoje nós vamos rever mais um pouquinho sobre o gênero textual poema, certo? Então, poema é um gênero textual escrito em versos e organizado em estrofes, geralmente emprega recurso sonoro, certo? Então, verso é cada linha de uma estrofe de um poema. Estrofe é o conjunto de versos, tá certo? Então, vamos aprender um pouquinho sobre o poema, tá certo? Então, olha só, na atividade de hoje, eu mandei para vocês uma leitura, certo? Deste poema, certo? Em vídeo, narrado por mim. E aqui também tem o poema escrito, certo? Para vocês lerem para mim. Então, você vai fazer a leitura do poema em áudio e vai enviar para mim, certo? Envie para a professora. Então, vocês vão ter todo o cuidado de ler esse textinho, certo? E vai mandar para mim. Não precisa copiar esse poema, certo? No caderno. Você pode ler na tela mesmo do seu celular, tá bom? Quem quiser imprimir, pode imprimir. Então, vamos lá para o estudo do poema. Então, olha só. Estudo do livro Confusão no Jardim. Todo texto tem um nome que identifica. Qual é, então, o nome do livro que você acabou de ler? Então, você vai olhar qual é o nome do livro e vai colocar aqui. Qual é o tema, o assunto sobre o qual fala o livro? Uma situação inesperada em um jardim zoológico? Um problema inesperado em um quintal? Uma situação complicada em uma fazenda? Uma situação confusa em um jardim? Então, você vai marcar a alternativa correta. Que fato gerou tamanha confusão? O que aconteceu na história que gerou essa confusão? Você vai escrever aqui. Quando um texto está organizado em parágrafo, dizemos que ele é escrito em prosa. Já quando se organiza em versos e estrofe, ele é chamado de poema. Então, como foi organizado o texto lido por você? O texto lido por você. Então, esse texto aqui, ele está organizado, né? Em estrofes e versos, né? Olha as estrofes, tá certo? Cada pedacinho desse é uma estrofe. E os versos é cada uma dessas linhas, tá certo? Então, esse texto ele foi organizado em estrofes e versos, certo? Então, você vai marcar. Se for em estrofe, você marca um X aqui. Sendo assim, quantos versos há no livro inteiro? Então, você vai aqui no poema e vai contar cada um desses versos. Lembrando que os versos é cada linha do poema. Então, você vai contar todas as linhas que tem nesse poema, tá certo? Então, vamos lá. Outra coisa muito importante a ser considerada no poema é o uso das rimas, sons parecidos no final da palavra. A rima torna um texto muito gostoso de ler e fácil de memorizar. Destaque alguns pares de rimas do texto. Então, olha só. Qual a palavra lá no texto, no poema, que rima com jardim? Vamos ver? Olha só, vou ensinar só esse, jardim. Jardim está rimando com quem? Com capim. Então, você vai colocar nesse espaço capim. Duro está rimando com quem aqui no texto? Duro. Vamos ver? Duro está rimando com muro. O gato preto de susto ficou duro, saiu correndo, saltando pelo muro. Olha, vê que é o mesmo som no final, duro e muro. Tá certo? Então, isso quer dizer que há rima. Então, aqui você vai continuar, certo? Você vai continuar dando as rimas a estas palavras. Cola tá rimando com quem? Coachado tá rimando com quem? Duro tá rimando com quem? Sururu tá rimando com quem? Duro já estava aqui, né? Mas eu repeti aqui porque não observei que já tinha. Então, você só é repetir. Aqui, quais outros pares de rimas podemos ainda encontrar? Copie abaixo.
Então, além desses que estão aqui, quais outros a gente pode encontrar? Então, você vai escrever uma palavra aqui e a que rima com ela desse lado, certo? O par de rima vai ficar uma ao lado da outra, tá certo? Então, vamos lá. Aqui é a continuação. Você também vai pesquisar no dicionário o significado dessas palavras. O que significa aurora, coachado, trilado, badernas e vestes. Estas palavras podem ser procuradas também no Google, tá certo? E aqui na 6 você vai criar frases para cada uma dessas palavras aqui, certo? Cada uma linha dessa é uma frase. Na questão 7, você vai fazer uma ilustração do poema Confusão no Jardim. Mas aqui esse espaço é muito pequeno, então o que eu quero de vocês? Porque depois dessa atividade eu vou fazer uma apresentação em slide de todos os desenhos de vocês. Então, eu quero que vocês façam em uma folha A4, certo? Deitada. E façam a ilustração de vocês bem bonito. Quero pintado, tá certo? Eu quero um desenho e quero pintado, porque eu vou apresentar o trabalho de vocês em outros grupos da escola e da secretaria, tá certo? Então, vou continuar aqui, certo? Para os alunos do Mais Alfabetização, certo? A atividade de vocês é praticamente a mesma, só muda algumas coisas, certo? Por exemplo, quando chegar aqui, vocês vão colocar os pares de rimas, certo? Que vocês têm lá no texto que eu já expliquei anteriormente. E aqui, ó, a questão 6, complete com as letras que estão faltando e copie as palavras. Por exemplo, aqui, ó, gato. Estava faltando o A e o O. Acrescentei as letras e formei a palavra gato, certo? Na próxima página, eu tenho outras palavrinhas que eu vou, certo? Essas palavrinhas estão lá no poema. Vocês vão procurar e vão completar com as letrinhas que falta escrever a palavra à frente. Aqui estão as palavras, certo? Que também estão lá no poema. Vocês vão desembaralhar e formar as palavras aqui. Aqui vocês vão criar também frases com essas palavras que estão aqui. Cada uma linha uma frase. Aqui na 7, a mesma coisa, vocês vão fazer a ilustração. Como eu falei, eu quero numa folha A4, certo? Numa folha de ofício A4, bem bonito, bem pintado. Tá certo? Então, essa é a nossa atividade de hoje. Não esqueçam de ver os vídeos que foi postado.